Olá, tudo bem? Eu sou Gustavo André, sou médico, especialista em reprodução humana. Eu dou aula na PUC São Paulo. Eu vou fingir que eu estou na minha sala de aula, eu vou dar uma aula para vocês sobre endometriose. Endometriose é essa doença muito cruel que vai atingir 20%, 15% das mulheres em idade reprodutiva. É uma doença que leva a dor e dificuldade para engravidar. Todas as mulheres? Não, nem todas, mas em boa parte delas sim, isso vai acontecer. Tanto dor quanto dificuldade para engravidar. Doença cruel, reforço, uma doença sem cura, infelizmente. A gente tem maneiras de tratar para melhora da doença, para melhora da qualidade de vida, para aumento da fertilidade, mas cura propriamente não tem. Então a paciente que é diagnosticada com clareza, corretamente da endometriose, ela tem que seguir um acompanhamento médico até essa mulher entrar na menopausa. Dificuldade para engravidar. Todas vão precisar de algum tratamento reprodutivo? Não, tem pacientes que vão até ter facilidade para engravidar. Só que, se você tem endometriose e está com dificuldade para engravidar, você precisa procurar um especialista. Muito provavelmente você vai precisar de alguma terapia de reprodução assistida, ou cirurgia eventualmente. Nessa aula, eu não vou falar claramente sobre tratamento. A gente pode até citar alguma coisa, mas eu quero fazer uma introdução sobre a doença, sobre o que é a doença, e a partir dessa introdução, eu quero deixar em aberto para vocês um convite para que vocês participem de uma aula mais profundo, mais a fundo, para a gente discutir a questão do tratamento. Essa aula eu quero fazer ao vivo, então se você tiver interesse, se inscreva, porque vai ser um número limitado de pessoas, obviamente, tá bom? Vamos começar falando da aula. Eu vou projetar para vocês alguns slides, algumas coisas, e vocês vão pensando em perguntas, porque isso vai servir aí para nossa aula ao vivo. Tá legal? Bom, a endometriose, o que ela é propriamente? O tecido de dentro do útero é o tecido chamado de endométrio. Esse endométrio é um tecido dinâmico, é um tecido que responde a hormônios e ele se prepara mensalmente para receber o embrião. Quando não acontece, a mulher menstrua, isso descama e aí mensalmente isso é renovado. Esse endométrio prolifera por efeito de um hormônio principal, que é o estrogênio. Ele se estabiliza por um efeito de outro hormônio, que é a progesterona. E quando ocorre a gravidez, isso se mantém, tanto o estrogênio quanto a progesterona, e esse endométrio vai crescendo, vai proliferando e vai mantendo, sustentando a gestação. Não ocorreu a gestação, o que acontece? Isso cai, isso despenca, os hormônios despencam e a menstruação ocorre, ou seja, esse tecido descama. Até aí, normal. A grande questão é, este tecido pode se acoplar, se grudar em outras estruturas. E ele pode mensalmente responder ao hormônio. E esse é o problema. Quando isso ocorre, esse tecido, ele mensalmente é como se ele preparasse para receber o embrião. O problema, em regiões fora do útero. Em ovário, em trompa, em intestino, em bexiga, na região posterior do útero, mas não na região correta. Isso vai aumentar a chance de uma gravidez ectópica nessas regiões? Não propriamente, exceto a tuba, mas essa é por um outro motivo. Mas a grande questão é a seguinte, esse tecido prolifera, estabiliza, o hormônio cai, descama. Então, mensalmente, é como se essas mulheres sangrassem em várias regiões. E esse sangue em contato com estruturas que não era para ter sangue o tempo todo ali, fazem com que essa mulher inflame. Esta inflamação, então vai, inflama, menstrua, inflama, menstrua, inflama, menstrua, inflama, e mensalmente isso vai piorando. É um processo inflamatório crônico, é uma das grandes doenças inflamatórias crônicas que a gente fala. Bom, vou me atentar aos slides da aula aqui. Então a endometriose classicamente é chamada de presença de tecido endometrial glandular ou estromal, é o tipo de tecido, fora da cavidade uterina, funcionante, e esse funcionante é aquilo que eu disse, responsivo às ações hormonais, 5 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Esses são dados de 2004. Na verdade, a gente estima que esse valor seja maior, porque provavelmente a estatística está mais precisa agora, não em todos os lugares. Então, por exemplo, quando a gente vai para a estatística no Brasil, infelizmente ela falha, e a gente tem que usar um pouquinho desses dados americanos, por exemplo.
E tem uma questão importante, boa parte dessas mulheres vão levar muitos anos para conseguir fazer o diagnóstico. Então, como a gente não tem o diagnóstico preciso, a estatística é precisa, é imprecisa. Tem uma outra questão. Cada vez mais, por uma questão de comportamento, as mulheres deixam para engravidar cada vez mais tarde. Então, se a gente vai voltar lá para as nossas avós, bisavós, elas engravidavam com 15 anos. E aquilo era um fator de proteção. E engravidavam várias vezes ao longo da vida. Então, pensa o seguinte, se menstruar demais é um problema, menstruar de menos é uma solução, é uma proteção. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, as nossas avós, bisavós, elas tinham mais do que 5 filhos, 6. Na década de 50 eram 6 filhos por casal, o brasileiro. Tá? O mundo um pouquinho diferente, o europeu tinha 3, mas aqui a gente tinha 6. E se a gente volta mais, tinha mulheres que tinham 10, e assim vai. Então pensa, aquele tempo da gestação, mais o tempo da amamentação, a gente está falando em 18 meses, 20 meses, a mulher ficava sem menstruar. Várias vezes ao longo da vida, aquilo era uma proteção. Então, vou voltar. Menstruar demais é problema. Quanto mais menstrua, mais risco tem de endometriose, mais risco tem de mioma, mais risco tem de pólipo, mais risco tem de adenomiose. E assim vai. Então, aqui é muito claro esta relação. Quando a gente compara gerações, provavelmente, como eu falei, um dado lá de quase 20 anos, provavelmente a gente está falando de uma estatística, uma prevalência diferente dessa 5 a 15%. Não deve ser 5%. Eu acho que a gente está falando em talvez quase que 20% da população em idade reprodutiva com endometriose. Então, 1 em cada 5 mulheres. É absurdo? Parece absurdo? Acho que é isso mesmo. Tem uma outra questão que a gente pode dizer. É o seguinte, tá bom, a gente é ruim para fazer diagnóstico. Só que os exames melhoraram muito. Então, como a gente está com uma lupa muito grande, é ressonância, é ultrassom com uma capacidade muito melhor. São profissionais também que estão sendo mais treinados para a pesquisa ativa da doença. A gente entende que, sim, a gente também está fazendo mais diagnóstico, apesar da estatística ainda ser ruim, como eu disse. Ok? Então, provavelmente 1 em cada 5 mulheres tem endometriose. Destas, provavelmente metade ou um pouco mais terão dificuldade para engravidar. Destas, provavelmente mais do que 50% vão ter dor, vão ter sintomatologia dolorosa. E quando a gente soma as duas coisas, e aí eu vou mostrar em algum slide alguma coisa nesse sentido, que provavelmente 70% das mulheres, quando a gente fala assim, peguei uma mulher que está com dificuldade para engravidar e tem dor, e aí a gente vai explorar um pouquinho melhor que dor que a gente está falando, essa mulher, ela tem mais de 70% de ter endometriose. Mas eu fiz exame de imagem, não mostrou, fiz ressonância, fiz ultrassom. Pois é, nem toda doença é encontrado pelo exame de imagem. Mas quando você tem esse binômio, essa dupla, dor pélvica e infertilidade, aqui a gente está falando de endometriose quase com certeza. Se você explorar melhor, laparoscopia, se você fizer uma cirurgia, provavelmente você vai sim encontrar a doença, apesar do exame de imagem não ter encontrado previamente. Então, não ter encontrado no exame de imagem não significa que você não tem a doença. Guarde isso. Bom, vamos lá. 20 a 50% das mulheres com dor pélvica e ou infertilidade. Quando a gente vai só para dor pélvica, 20%. Isso é um dado bastante antigo, provavelmente um pouquinho maior. Quando a gente vai só para infertilidade, 20%, aí talvez seja mais fiel, tem endometriose. E quando a gente vai para somatória dos dois, pelo menos 50% dessas mulheres que têm dor e infertilidade são com a doença endometriose. Vamos passar para o segundo slide da aula. Aqui eu estou mostrando, eu vou mostrar para vocês, e vai ser projetado na tela, a anatomia pélvica feminina. Tá? Então eu vou, com o meu pointer, mostrar para vocês algumas estruturas. Isso aqui é a bexiga, isso aqui é o útero. Então esse formato que a gente fala que parece uma pera, esse aqui é o útero. A bexiga está próxima do útero, fica na frente. E o intestino, que está representado por essa estrutura aqui, ele fica atrás do útero. A gente tem dois espaços. Eu posso chamar aqui de compartimento anterior, que fica entre bexiga e útero, e aqui eu posso chamar de compartimento posterior, que fica entre útero e intestino. A endometriose, então, o sangue
que tem nessa região, ou o tecido que tem nessa região interna, que é do endométrio, ele mensalmente, ele vai ser escoado para a região vaginal e a mulher vai menstruar, ok. Só que parte dele vai voltar pela trompa. Chama teoria da menstruação retrógrada. Isso é verdade, isso faz sentido e eu vou explicar para vocês anatomicamente porque faz sentido. Só que 90% das mulheres têm menstruação retrógrada, nem todas têm endometriose. E aí depois a gente vai discutir por quê. Mas a grande questão é, este sangue, esse útero, o útero é um órgão muscular, então esse músculo que vai contrair para eliminar o sangue, parte dele nesse movimento de contração, volta pela estrutura que é a trompa. A trompa é um caninho que faz a ligação reprodutiva, que faz a ligação entre o útero e o ovário. Não é colado, mas é como um túnel. Então, nessa contração uterina, parte do sangue volta. E este sangue vai cair lá no peritônio, na cavidade peritoneal, na cavidade abdominal. A cavidade abdominal tem intestino, tem bexiga, tem trompa, tem ovário, tem tecido de revestimento que a gente chama de peritônio, tem a região muito próxima à vagina, uma região que fica entre útero, entre intestino e entre vagina. Eu vou mostrar aqui na tela essa região aqui, ó, entre útero, intestino e região vaginal, que a gente chama de septo reto vaginal. Todas essas estruturas, elas estão na cavidade pélvica. Ah, tem apêndice, o apendicite, né? Onde leva a apendicite, né? O apêndice está lá na cavidade. E assim vai. Este sangue volta mensalmente. Esse tecido em contato, na maior parte dos corpos competentes, que tem o sistema imunológico competente, vai fazer com que esse sistema imune tire essas células e a doença não ocorra. Então, teoria 2. A falha do sistema imunológico leva ao implante deste tecido nessas regiões. Então, tecido volta, tecido, por uma falha do sistema imunológico, gruda na região. Daqui a pouco a gente vai discutir com mais detalhes. Mas, olhando aqui para a anatomia, esquematicamente esse ovário foi deixado um pouquinho alto, mas ele fica nessa região que a gente chama posterior do útero. Essa região aqui, esse compartimento posterior, também chamado de fundo de saco de Douglas, está o ovário, está a ponta da trompa, que são as fímbrias tubárias, está a região anterior do reto sigmoide, que é o intestino, e está a região posterior do útero, e também está o ligamento de sustentação do útero, que chama ligamento útero-sacro, e também a região que a gente chama de septo reto vaginal. Bom, ficou complexo? É assim, ó. Todo esse compartimento posterior, vamos chamar assim, é a região, se você prestar atenção na anatomia, é a região mais baixa da pelve. Como nós ficamos ao longo do dia mais em pé do que deitado, pense, este sangue fica em contato mais com a região posterior. A região anterior pode acontecer, então endometriose de bexiga pode acontecer, outras estruturas mais na frente, mas elas são menos comuns do que as estruturas posteriores. Exatamente porque nós ficamos mais em pé do que deitado. Então este sangue vai ficar mais em contato ao longo do dia com esse compartimento posterior. E, curiosamente, é exatamente isso. Nestas regiões, então eu estou falando de porção posterior do útero, estou falando de ovário, estou falando de trompa, estou falando de porção anterior do reto sigmoide, são as regiões mais acometidas pela doença. Continuando aqui na anatomia. Pense o seguinte, região posterior acometida, inflama, menstrua, inflama, menstrua, inflama, menstrua, inflama, sempre esse mecanismo. E aí fazendo com que esta inflamação, esse tecido, ele vai cada vez mais ficando, como eu falei, inflamado, e aí ele vai ficando grudado. Então essa inflamação ela vai fazendo aderências das estruturas. E isso faz com que esse útero, que naturalmente, na maior parte das vezes, é virado para frente, que chama antiversoflexão, então, na maior parte das mulheres, a gente entenderia que essa é a posição natural do útero. Ele cai para a bexiga. A ponta superior do útero cai para a bexiga. Aqui, com a inflamação da porção posterior, isso vai jogando esse útero para trás. Ele vai vertendo esse útero, chama retroversão uterina,
fixa. Fixa por quê? Porque tem uma estrutura de sustentação que está grudando esse útero e jogando lá para trás. Então, esse útero vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando. Então, essa mudança de anatomia e essas aderências podem fazer com que a mulher passe a ter dor o tempo todo. Então, além do período menstrual, que inflama mais, e é mais intenso no período menstrual, pela mudança de anatomia, pela grudar que acontece das estruturas, muitas vezes a mulher passa a ter uma dor pélvica crônica fora do período menstrual. Ela tem dor o tempo todo. Uma outra questão, como região posterior do útero, e aí essa região mais baixa, ligamento uterosacro, septo retrovaginal, fica em contato muito próximo com a vagina, o que acontece? O que pode acontecer? Se alguma coisa encostar na região posterior da vagina, vai encontrar com essa região inflamada, endurecida e inflamada. E no ato sexual, o que a mulher tem? Dispareunia, dor durante a relação sexual, de profundidade. Então, quando o pênis bate nessa região posterior da vagina, faz com que a mulher tenha dor na relação sexual. No consultório ginecológico, durante o exame ginecológico, o médico faz o toque exatamente para tentar entender se essas estruturas estão mais endurecidas e dolorosas. E muitas vezes a gente consegue simular a dor que a mulher tem na relação sexual, para você entender a complexidade dessa doença. E também entender a lógica. Então, região posterior acometida, útero retrovertido, estruturas grudadas, estruturas aderidas, retroversão, região mais acometida próxima à vagina, dor na relação sexual, dor pélvica crônica, independente da menstruação, mas piorando com a menstruação. Partindo agora exatamente para o quadro clínico. Que dor que a gente está falando? A mulher pode ser assintomática? Pode. Tá? Então, a gente estima que 15%, 20%. Também vamos falar de estatística que também talvez não seja tão boa. Mas algo em torno disso, das mulheres com endometriose, não vão ter nem dificuldade para engravidar, nem nenhuma dor. Mas a maioria, e estou falando de 80%, 85%, sim, sintomático. Que sintomas? Sim, a tríade clássica da endometriose é a dificuldade para engravidar, a infertilidade. Infertilidade, tentativas de gravidez maior que 1 ano. Infertilidade. Dismenorreia, que é a cólica menstrual importante. Essa cólica normalmente que é mais intensa, que faz com que a mulher falte nas atividades habituais ou pelo menos não tenha a performance que deveria ter. E a dispareunia, que é a dor na relação sexual de profundidade. Essa é a tríade clássica da endometriose. Com o evoluir da doença, muitas vezes a mulher passa a ter dor pélvica constante. Esta dor pélvica, independente do ciclo menstrual, essa dor pélvica que vai acontecer o tempo todo. Dor pélvica crônica acíclica, o termo técnico. E a gente pode falar também das alterações urinárias ou intestinais cíclicas. O que é isso? De acordo com o acometimento, então, a endometriose que acometeu o intestino, a endometriose que acometeu a bexiga. Se for só uma camadinha mais superficial, em geral não leva a muitos sintomas. Mas se aprofundou um pouquinho, o que pode acontecer? Primeiro, mudança do ritmo. Então essa mulher evacua mais, pode ser o contrário, pode ser prisão de ventre, ou ela faz mais xixi. Então são possibilidades. A dor na região, na evacuação ou na micção também pode acontecer, ou se invadiu ainda mais e está indo até mucosa dessas estruturas, aí pode dar sangramento, ou na bexiga, no xixi, ou nas fezes. E é importante entender, prestar atenção, porque a mulher pode ser que ela não perceba. Já que está menstruada, talvez ela não perceba que o sangue, na verdade, está vindo lá das fezes, não da vagina, ou o xixi, e assim vai. Então, prestar atenção se de repente esse sangue não tem relação com isso. Bom, tendo sequência aqui, vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico. O diagnóstico, classicamente, a gente falava em padrão ouro, ou seja, fazer o diagnóstico de certeza através da videolaparoscopia, através da cirurgia, em que a gente vai olhar os focos e ter certeza, pelas características que aquilo é endometriose,
E ainda melhor se eu biopsiar aquela lesão e mandar para um patologista fazer uma análise no microscópio e ele me garantir que aquilo corresponde ao tecido endometrial. Bom, sei que não era para estar ali, né? Esse é o diagnóstico, o padrão ouro que a gente fala. E classicamente é isso e eu concordo, continua sendo isso. Então, se você for aluno de medicina e for cair na prova, escreve lá, videolaparoscopia, anátomo patológico, essas duas respostas estão corretas. E é um ponto importante, uma pausa assim, um paralelo rapidamente. Não necessariamente é videolaparoscopia. Por quê? Porque a endometriose pode acometer outras regiões. Umbigo, pode acometer região vaginal. Região vaginal. Você coloca um espéculo vaginal, você vai ver a lesão, você vai fazer uma biópsia direta. Então você não precisa entrar na cavidade abdominal para fazer a biópsia. E quadro clínico dessa mulher, só para você entender, além de tudo aquilo que eu já falei, pode ser que ela tenha sangramento durante o ato sexual, porque é um tecido glandular ali, e quando o pênis raspa essa região, além de dor, essa mulher pode ter sangramento, sinusiorragia, pode ter sangramento durante o ato sexual. Voltando. Então, a videolaparoscopia é o padrão ouro. E é isso que a gente sim considera. Porém, principalmente nos últimos anos, com o crescimento, com a qualidade de exame de ultrassom que a gente tem, e ressonância também, a gente tem a obrigação de entender isso como, a partir do momento que você tem, principalmente, sintomas, e você tem um exame de imagem muito sugestivo, e os exames de imagem são isso, são hipóteses diagnósticas. Eles não servem para dar o diagnóstico com clareza. Mas é tão bom hoje, e a gente tem tão bons profissionais na imagem, somado a equipamentos bons e o conhecimento do médico em relação ao quadro clínico e doença, que quando a gente tem essa somatória, você pode afirmar para o seu paciente que ela tem endometriose. Eu vou voltar. Mesmo que não tenha um exame de imagem, mas você tem uma sintomatologia importante, você também deve imaginar que ela tem. Aí está eventualmente indicado fazer uma videolaparoscopia para você confirmar. Agora, quando você tem uma ressonância muito sugestiva, você tem um quadro clínico, você precisa do padrão ouro para tratar essa paciente? A resposta é não. No passado, a gente só iria tratar a paciente a partir do padrão ouro, ou seja, a gente faria videolaparoscopia diagnóstica como uma rotina. Só que videolaparoscopia diagnóstica não é um exame, é uma cirurgia. É uma cirurgia que a mulher vai ser anestesiada, anestesia geral. Por mais que a anestesia geral também tenha melhorado muito em relação ao passado, a gente vê raramente alguma complicação, e quando vê, essas complicações são revertidas pelo anestesista de forma fácil, rápido, não sei se fácil, mas rápido. Ok, tá, uma videolaparoscopia não é um exame, esse é o ponto, né? Então tem que voltar, não tem que desprezar, não tem que menosprezar uma videolaparoscopia. Se você está diante de uma paciente, por exemplo, uma adolescente, que ela tem um quadro clínico muito sugestivo e você tem um exame de imagem sugestivo, você tem que operar essa paciente. Eu já falei, estou falando um pouquinho de tratamento, depois a ideia é não falar. Mas vou dar o exemplo. Adolescente, quadro clínico sugestivo e exame de imagem compatível. Trata ela clinicamente. Anticoncepcional está certo. Alguma coisa que vai bloquear essa menstruação. Então, anticoncepcional contínuo. Ou algum outro, né? Algum hormônio específico para endometriose. Temos algumas possibilidades. Mas o anticoncepcional estaria perfeito. Se ela se adaptar bem, está perfeito. E vai operar essa menina em algum momento? Talvez nunca. No passado, como a gente fazia videolaparoscopia diagnóstica e a gente não entendia muito bem a doença, era cirurgia, 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 cirurgia. Qual é o problema disso? Primeiro, risco. Segundo, você fazia com que aquela anatomia que já é meio detonada, que eventualmente você piorasse a anatomia com aquele monte de cirurgia. Então, você está tratando aderência por causa da endometriose, pode ser que você forme mais aderências, que essas estruturas eventualmente grudem mais. E aí faz com que a sua paciente, nem na menopausa, tenha a cura da dor dela. Isso pode acontecer. Voltando, ultrassom muito bom, ressonância hoje muito boa. Todos os exames de imagem são operador dependentes. Então depende de quem vai analisar essa imagem.
Ultrassom mais dependente, porque o médico tem que pegar e conseguir fazer a imagem correta, colocar o transdutor no lugar correto, tem que fazer com a técnica correta, tem que fazer com preparo intestinal. Ressonância ideal com preparo intestinal também. E aí, a partir desses exames, a gente tem uma quase certeza já significa hoje que a gente deve ir para tratamento, que pode eventualmente até ser cirúrgico. Vou falar, não vamos discutir tratamento hoje. Pode ser que seja até cirúrgico realmente, mas não tem que ser. Não é uma obrigação. Tem que operar todo paciente com endometriose? A resposta é não. Já adiantei. Um ponto importante que tem que ser pensado é o seguinte. O clínico ou o cirurgião, ele tem que ter alguns profissionais de confiança. Porque o que acontece? Se eu pego uma ressonância, ok, se eu sei interpretar a ressonância, eu sei um pouco, por exemplo, mas eu não sou radiologista, mas o ideal é que a gente tenha um radiologista específico, especialista em endometriose. E aí eu estou falando da ressonância ou do ultrassom, e o médico que trabalha com endometriose, ter estes médicos de confiança para enviar, né, os seus pacientes é fundamental. E assim, é ponto importante, porque a gente infelizmente pega exames, o excesso de diagnóstico, que é o overdiagnosis, aquela pessoa que vê coisas que na verdade não correspondem a uma doença. Esse é problema também, porque a gente começa a tratar, às vezes, uma doença inexistente. E o contrário também é verdade. Então, aquele cara que não viu uma doença que estava ali na cara dele. Esse é o problema. Então, assim como o médico de endometriose tem que ter uma equipe para atendimento psicológico, nutricional dessa paciente, ele tem que ter seu médico de confiança. Isso é fundamental. Então, de novo, se você é aluno ou se você é paciente, entenda, né? Claro, vá na indicação do médico, se possível. Acho que é o melhor caminho que você tem. Não tenho esse caminho, é o lugar, eu só tenho um lugar, o meu convênio me dá essa possibilidade. Pensa se vale a pena isso, porque se não vale a pena, de repente, você investir alguma coisa nesse momento, afinal de contas, estamos falando de uma doença cruel, uma doença importante, uma doença que é para o resto da vida, pelo menos da vida reprodutiva, uma doença que pode mexer muito com a sua qualidade de vida, então ter um diagnóstico bem feito, ele é fundamental. Continuando aqui, eu coloquei um exame chamado CA125, é um exame de sangue, eu coloquei vários pontos de interrogação aqui no meu slide. Por quê? Porque assim, o CA125, ele é um marcador de inflamação pélvica. O que significa? Significa que essa mulher está inflamada, ponto. Só que ele é inespecífico. Ele não diz para mim, ela está inflamada por endometriose. Ela pode estar inflamada por uma série de outras coisas. Inclusive uma menstruação mais intensa pode ser com que essa mulher tenha o CA125 um pouco mais alto. Agora, quando você tem um quadro clínico muito sugestivo, um exame de imagem sugestivo, o CA125 ele reforça. Você já entendeu que ela tem endometriose. Ele não dá o diagnóstico, mas você já entendeu. Ele vai reforçar seu diagnóstico. Mas eu entendo como importante. É confusa a literatura, até tem médicos que baniram quase que o CA125, mas eu acho que ele é importante para mostrar um pré e pós-tratamento. CA125 alto, que eu já sei que essa paciente tem endometriose, quando eu faço um tratamento clínico ou cirúrgico ou qual for, e esse CA125 baixa, lógico, somado à melhora da qualidade de vida dessa paciente, no mínimo me dá um conforto. No mínimo me dá uma tranquilidade para entender que eu estou no caminho certo em relação ao tratamento dessa paciente. Ok? Então, aqui eu acho que o CA125 é um exame muito mais para prognóstico e para segmento do que para diagnóstico. Mas como classicamente se falava muito em CA125, é importante a gente colocar nessa lista aí no quadro ou no slide do diagnóstico. Fatores de risco para a doença. Nuliparidade significa nunca ter engravidado. Infertilidade. Intervalos prolongados entre as gestações. Então, esses três significa é a mulher que menstrua mais. Então eu volto para aquele começo da aula em que as novas gerações começam a ter cada vez menos filhos, deixam para engravidar cada vez mais tarde, então isso faz com que a mulher menstrue mais ao longo da vida, isso é risco.
E também tem uma questão genética. Eu coloquei aqui 3 a 10 vezes maior em parentes de primeiro, quando há um parente de primeiro grau cometido. Então, se você tem uma mãe com endometriose, uma irmã com endometriose, uma filha com endometriose, o risco de você ter endometriose é bastante importante. Sim, há uma relação também com genética. Então, é aquela história que eu falei. São vários fatores que vão influenciar essa doença. Não existe um gene específico, mas que existe essa hereditariedade, isso está muito claro. Fatores de proteção. O que protege para a mulher não ter a doença? Anovulação, ou seja, a falta de ovulação. A falta de ovulação leva à falta de menstruação. Pode ser uma anovulação medicamentosa, anticoncepcional, por exemplo. Tudo certo. Isso é proteção. Atividade física regular. Então, essa mulher que se exercita, ela vai ter um nível estrogênico mais adequado e isso provavelmente é um fator de proteção. Muito estrogênio, fator de piora. Estrogênio no nível normal, fator de melhora. Por isso, provavelmente é o fator de proteção, além de uma paciente que tem uma atividade física regular, uma alimentação mais saudável, menos inflamada, ela acaba tendo um sistema imunológico melhor. Isso provavelmente é um mecanismo. E tem um terceiro fator, eu coloquei muito mais como uma curiosidade, provavelmente isso não é tão verdade, que chama tabagismo. Fumar protege endometriose. Isso é bastante controverso na literatura. Isso é uma coisa que se falava no passado. Por quê? Porque a grande tabagista ela tem um nível estrogênico mais baixo. Ela tem um nível do hormônio estradiol mais baixo. Como o estradiol mais alto é o vilão, o estradiol mais baixo seria uma proteção. Só que essa paciente que fuma muito, ela também tem um sistema imunológico pior. Então, provavelmente, isso não é uma verdade, é uma coisa que ficou classicamente no passado. Eu coloquei aqui exatamente para tentar desmistificar. Eu não acredito que isso seja um fator de proteção, nunca a gente vai recomendar para ninguém fumar. Taxa de fecundidade mensal, vamos falar um pouquinho da infertilidade. Quando a gente pega mulheres sem endometriose, principalmente no auge da fertilidade, essa mulher vai atingir algo em torno de 30% de taxa de gravidez por mês. Se você pega a mesma mulher com os mesmos parâmetros, a mesma idade, ainda no auge da fertilidade, mas que você já sabe que ela tem endometriose, isso por si só já despenca para 5 a 10 vezes menos a chance dessa paciente conseguir engravidar. Então, para você entender, ter endometriose não é igual a ter infertilidade, mas ter endometriose é um risco dessa mulher realmente ter dificuldade de engravidar bastante acentuado. Okay? E isso a gente chama de taxa de fecundidade mensal, a chance de gravidez por mês. Então, se é 20 a 30% nas pacientes sem endometriose, vai para 2 a 10% nas pacientes com endometriose, entendendo endometriose realmente muito vilã para isso. E quais são os mecanismos que levam a essa dificuldade para a mulher engravidar com a endometriose? Bom, distúrbios anatômicos. Isso fica muito fácil de entender. A trompa, aquele tecido, aquele canal, aquele túnel que vai fazer a comunicação entre o útero e o ovário, que é fundamental para o espermatozoide chegar onde tem que chegar. O processo inflamatório pode fazer com que essa estrutura feche. Então, se fechou dos dois lados, ocorre infertilidade ali, intransponível, que o tratamento vai ser fertilização in vitro. Vamos discutir depois se cirurgia cabe, mas ok. Fertilização in vitro seria o tratamento. Mas além da questão anatômica, ou pelo menos dessa anatômica evidente, que é fecharam as trompas, mesmo pacientes com trompas abertas, muitas delas não conseguem engravidar. Por quê? Porque tem alteração na foliculogênese. O que é isso? Formação do folículo. Então, tem uma ovulação pior. Distúrbios da fase lútea. O óvulo, quando a estrutura que libera o óvulo, que é o folículo, ela se reorganiza e teria que produzir progesterona, um hormônio fundamental para a sustentação da gestação. O que a endometriose pode fazer? Deturpar isso. Então é uma é uma progesterona pior, numa pulsatilidade pior, uma produção pior, fazendo com que haja mais taxa de não gravidez. A fertilização propriamente, imagina esse espermatozoide, esse óvulo nesse ambiente inflamado, então tem uma fertilização reduzida. E até estima-se e especula-se que realmente
tem uma taxa maior de embriões alterados, uma embriogênese alterada. Que a gente vê, os números são um pouco complexos para a gente ver maior taxa de aborto, mas provavelmente não é nem a questão do aborto, é não engravidar. Esse embriãozinho mal formado faz com que essa mulher não engravide. Provavelmente esse seja um dos mecanismos. Bom, voltando rapidamente, coisas que eu já citei aqui na aula, mas vou falar rapidamente das teorias que levam à endometriose. Então são várias, tem ali uma seta de várias, e eu vou me concentrar na que eu entendo como mais importante dentre as teorias. A teoria de Sampson, a teoria da menstruação retrógrada. Ela foi feita em 1927, tem quase 100 anos esta teoria. Bom, Sampson mostrou que esse sangue que volta pelas trompas é um dos mecanismos, provavelmente o principal. Só que falha nessa explicação do Sampson o seguinte: mas por que este sangue que vai para quase que todas as mulheres, em mais de 90% das mulheres, vai ter a menstruação retrógrada? Porque muitas, ou a maioria, não vai desenvolver a doença. Porque provavelmente, e esse é o conceito mais atual, tem que ter genética que favoreça isso e um meio ambiente, que leve a fatores que a gente pode chamar de fatores permissivos. E aí eu estou falando de novo genética, mais imunológico, então sistema imunológico deficiente. Então, menstruação retrógrada mais fatores permissivos fazem com que este tecido se implante. Esse tecido se implantando, ele vai formar novos vasos e ele vai ter uma vida própria. É um tecidinho que vai mensalmente, o sangue está chegando, tem vasinho que está chegando nele, vai mensalmente receber ou ser influenciado pelo hormônio, crescer, proliferar, né? E descamar. Cresce, prolifera, descama e assim vai. Por isso essa doença a gente pode dizer que é uma doença crônica. É uma doença que se você não interrompê-la, e a gente não sabe tão claramente como que a gente interrompe ela, o anticoncepcional que eu citei, ele é uma das formas de diminuir essa progressão da doença. Mas ela não é eficiente para todas as pacientes, infelizmente, essa estratégia. Mas é a principal, talvez a que a gente deva pensar para a maioria dos casos. E é isso, vários fatores, né? Então, juntos vão explicar a maior parte da doença. Só que a gente sabe que endometriose pode acontecer no nariz, no pulmão, na pleura, né, em regiões distantes da pelve. Então, existem outros mecanismos, provavelmente, que vai pela corrente sanguínea, vai pelo sistema linfático, ou tecido que a gente fala totipotente, tecido que vai se modificar por influências hormonais ou o que seja, e se transformar num outro tecido. Esses tecidos, essas outras teorias, eventualmente, vão explicar esses focos mais raros de endometriose, mas que sim existem. Curioso, sim, sabe? Essa doença em outras regiões, ela tem muito a questão cíclica. A mulher sangra, por exemplo, no nariz no período menstrual. Então, ela é relativamente, ela é bem rara, mas ela é mais fácil de fazer diagnóstico. E para finalizar, claro que essa aula é uma aula complexa, a gente está falando de uma doença extremamente complexa, uma doença que da ginecologia, a doença, tirando as questões oncológicas, a doença mais pesquisada no mundo. E a doença que se pesquisa muito é porque se sabe pouco. É duro, mas é verdade. Para tentar finalizar, eu vou falar sobre a classificação da endometriose. E esse é um problema. Eu quero falar da classificação cirúrgica, que ela é a mais falada e ela é importante para a gente fazer um raciocínio. Ela foi criada há muito tempo, ela tem mais do que 30 anos, essa classificação. Mínima, leve, moderada e grave. Essa é uma classificação cirúrgica. Ou seja, só através de uma videolaparoscopia eu consigo fazer esta classificação. A mensagem principal que eu queria deixar para esta aula é a seguinte: a grau 4 é a que a gente chama de grave, é mais grave, ok.
Ela é mais grave no sentido de ter mais pontos de acometimento, a doença ser mais extensa, ter mais níveis de aderências. Então, nesse sentido, ela é mais grave. Então, anatomicamente, ela é mais grave. Mas tem paciente que tem endometriose grau 4 que não vai ter dificuldade para engravidar e, curiosamente, não vai ter dor. Também tem a endometriose que é a grau 1 e a grau 2. Eu quero falar delas. Por quê? Pode ser que essa grau 1, que é a mais leve, ou que a gente chama na verdade de mínima, a mulher tenha uma dor incapacitante, uma dor que vai piorar muito essa qualidade de vida dela, e tenha uma infertilidade intransponível com os tratamentos mais simples. Não existe endometriosezinha. Guardem isso. Isso é fundamental nesse processo. Não existe endometriosezinha. Ah, eu tenho uma endometriose grau 1. Então, aí eu fui curado, eu fiz uma cirurgia e curei. Não tem cura. Não acredito em cura. Tá? Ah, mas não dá pra ver, não dá pra perceber, não tô sentindo mais nada. Acompanhe. Segue acompanhando. Não desgruda da doença. Não desgruda do seu médico de endometriose. Tá? Sugestão. Então, essa grau 1 ou a grau 4, claro, se eu fosse mulher eu ia preferir estar ao grau 1, afinal de contas até cirurgicamente é mais fácil de fazer. Mas guarde que pode ser que você tenha uma paciente grau 4 que vai ter nada e você até às vezes se surpreende, vai fazer uma cirurgia por outro motivo e descobre uma endometriose, isso existe. Ou pode ser que você tenha a grau 1 e a grau 2 e ela tenha essa dificuldade extrema e tenha muita dor. Importante, grau 1 e grau 2 não tem exame de imagem que vai achar. Ou seja, paciente que tem sintomatologia típica deve ser tratada como tendo endometriose. E é por isso que nas infertilidades, entre as possibilidades de diagnóstico de infertilidade, tem um que chama infertilidade sem causa aparente. A infertilidade sem causa aparente, de repente, pode ser uma endometriose. Uma endometriose que não tem dor, mas que leva à infertilidade, mas que só seria descoberta através de uma videolaparoscopia. Então, guarda isso, que isso também é importante. Falei demais, eu acho que é muita informação para uma aula. Acredito que aqui a gente já entraria em tratamento e por isso eu quero convidar você novamente. Se você me assistiu até agora, se você gostou dessa aula, se você quer aprofundar um pouquinho melhor em relação ao que eu mesmo posso te dar de repente no consultório, se inscreve para nosso aulão, nosso webinar, porque a gente vai fazer uma aula ao vivo para tirar dúvidas e também eu vou falar nessa aula sobre o tratamento da endometriose, como eu abordo o tratamento da endometriose, tentando trazer alguns trabalhos científicos, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Muito, muito obrigado pela atenção, se você resistiu até aqui. Espero que você tenha gostado e, por favor, deixe dicas, deixe comentários, né? O que mais você quer saber? Mas qual tema é importante para você? Muito obrigado.